Você sabia que mais de 100 mil carros elétricos estão parados em portos e pátios do Brasil? Seria esse o fim do domínio chinês no mercado automotivo brasileiro, ou uma estratégia ousada da BYD? Vamos analisar uma das maiores polêmicas do mercado automotivo brasileiro. A BYD, líder entre os carros elétricos no país, surpreendeu ao importar mais de 100 mil veículos este ano. O que está por trás dessa movimentação? Um erro de cálculo gigantesco ou uma estratégia brilhante para driblar os impostos? Nos últimos anos, os carros elétricos começaram a atrair os holofotes no Brasil, representando uma promessa de inovação tecnológica, sustentabilidade e eficiência. No entanto, embora o mercado tenha dado passos significativos, a realidade por trás dessa transformação é muito mais complexa. Você já se perguntou se o Brasil realmente está preparado para adotar essa nova tendência? E o que acontece quando as regras do jogo mudam drasticamente? No cenário global, os veículos elétricos já são protagonistas em muitos mercados, com países como Noruega e China registrando uma grande participação desses modelos nas vendas totais. No Brasil, a história é diferente. Menos de 2% dos carros vendidos em 2023 eram elétricos ou híbridos. Ainda assim, marcas estrangeiras viram potencial por aqui, graças a incentivos fiscais como a isenção de impostos de importação, vigente desde 2015. A BYD, uma das líderes mundiais no setor, aproveitou essa janela de oportunidade para se estabelecer. Em 2023, a empresa já dominava cerca de 70% do mercado de veículos elétricos no Brasil, impulsionada por modelos que combinavam tecnologia de ponta e preços competitivos. Isso parecia promissor, mas em janeiro de 2024, tudo mudou. O governo brasileiro reintroduziu impostos de importação que variavam entre 10% e 25%, dependendo do modelo. E essa não é a última barreira. As alíquotas continuarão subindo progressivamente, atingindo 35% até 2026. Essa mudança repentina impactou diretamente os preços finais dos veículos e colocou à prova a capacidade das montadoras de manterem seus produtos acessíveis. Além disso, o consumidor brasileiro enfrenta um dilema: investir em um carro elétrico cujos benefícios podem ser prejudicados pela infraestrutura limitada, ou aguardar melhores condições no futuro. Por outro lado, as montadoras precisam agir rapidamente para ajustar suas estratégias, muitas vezes sob risco de perder o mercado conquistado. O mercado de carros elétricos no Brasil está em uma encruzilhada. Por um lado, há a promessa de um futuro mais sustentável. Por outro, as dificuldades impostas pela infraestrutura precária e pela tributação crescente. A BYD decidiu agir antes que fosse tarde, importando um estoque massivo para driblar os novos impostos. Mas será que essa decisão foi acertada? Ao longo da história automotiva, estratégias ousadas muitas vezes definiram o sucesso ou o fracasso de grandes marcas. A decisão de importar mais de 100 mil veículos em 2024, antes do aumento das alíquotas de importação, é um exemplo claro disso. Mas será que essa jogada foi genial ou arriscada demais? Vamos analisar os detalhes dessa estratégia e seus possíveis desdobramentos. Com o anúncio do aumento progressivo dos impostos de importação, a empresa viu a necessidade de agir rápido. A empresa decidiu antecipar a entrada de um estoque que normalmente atenderia cerca de 2 anos de vendas no Brasil. Essa operação, apesar de arriscada, gerou uma economia imediata. Ao evitar os impostos que já começaram a ser aplicados em julho de 2024, economizou até 13% no custo de cada veículo importado. Na teoria, essa economia é significativa. Para se ter uma ideia, em um veículo elétrico vendido a R$200 mil, a eliminação dessa taxa representa uma redução de até R$26 mil no custo. No entanto, essa estratégia tem seu preço. Importar um volume tão grande significa também empatar capital em um mercado que ainda não tem uma demanda consolidada. Os veículos precisam ser vendidos rapidamente,
e as concessionárias terão o desafio de lidar com estoques acumulados. Outro ponto crítico é o impacto do tempo e do ambiente nesses carros. Mesmo estacionados, veículos podem sofrer danos devido à exposição prolongada ao clima, reduzindo seu valor de mercado. Além disso, a percepção do consumidor pode ser influenciada negativamente se os modelos forem vendidos em 2025 ou 2026 como carros novos, mas fabricados anos antes. A empresa aposta em sua capacidade de conquistar rapidamente o mercado, utilizando preços agressivos e a vantagem de pronta entrega para atrair consumidores. Mas será que o Brasil está pronto para absorver tantos carros elétricos em um curto espaço de tempo? O que os desafios de infraestrutura e logística representam para o sucesso dessa estratégia? A adoção de veículos elétricos depende não apenas do preço, mas também de uma infraestrutura sólida para suportar essa tecnologia. No Brasil, enquanto a montadora e outras marcas investem em trazer modelos avançados, o cenário de suporte, como pontos de carregamento e serviços especializados, ainda é preocupante. Mas o quão grave é essa limitação? E como ela pode impactar o mercado de carros elétricos nos próximos anos? Apesar do aumento nas vendas de veículos elétricos, a infraestrutura no Brasil está longe de ser ideal. Segundo dados recentes, o país conta com pouco mais de 3.000 pontos de recarga pública, a maioria concentrada em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Para comparação, países como a China possuem centenas de milhares de estações espalhadas por todo o território. Essa concentração urbana cria desafios únicos. Motoristas que precisam viajar longas distâncias enfrentam dificuldades, já que as rodovias possuem pouquíssimos carregadores rápidos. Em muitos casos, os poucos dispositivos disponíveis estão frequentemente ocupados, com tempos de espera longos ou fora de operação. Além disso, a recarga de um veículo pode levar horas, dependendo da capacidade do carregador, algo que pode desmotivar consumidores que prezam pela praticidade. Outro ponto crítico é o custo da instalação de carregadores domésticos. Muitos consumidores optam por carregar seus veículos em casa, mas o investimento inicial para adquirir e instalar o equipamento pode superar os R$ 10.000, dependendo da região. Além disso, os custos adicionais com energia elétrica podem desestimular o uso frequente. Combinados, esses fatores criam uma barreira significativa para a expansão do mercado de carros elétricos. Por mais que os modelos da empresa ofereçam vantagens em tecnologia e custo, a falta de infraestrutura adequada pode reduzir drasticamente a aceitação desses veículos pelo consumidor médio. A infraestrutura é um dos maiores desafios para a consolidação dos veículos elétricos no Brasil. Sem uma rede robusta de carregadores e soluções acessíveis, a estratégia da BYD pode encontrar resistência no mercado. Será que a nacionalização da produção seria uma solução para superar essas barreiras? Com o aumento progressivo das alíquotas de importação e a falta de infraestrutura adequada para carros elétricos, a nacionalização da produção surge como uma possível solução para as montadoras no Brasil. A BYD já anunciou planos ambiciosos para começar a fabricar seus veículos em território brasileiro. Mas será que isso será suficiente para resolver os problemas que enfrentam? A nacionalização promete reduzir custos, já que os veículos fabricados no Brasil não estariam sujeitos às elevadas tarifas de importação. Além disso, essa medida poderia trazer benefícios logísticos significativos, permitindo atender à demanda de maneira mais rápida e eficiente. O primeiro passo dessa estratégia é a construção de uma fábrica em Camaçari, Bahia, com previsão de início de operação no primeiro semestre de 2025. Nesta unidade, planeja produzir modelos como o Dolphin Mini e o Son Plus, que são populares no mercado de elétricos e híbridos. Além disso, a nacionalização também pode abrir portas para parcerias locais, como fornecedores de peças e serviços, ajudando a reduzir ainda mais os custos de produção.
Porém, nacionalizar a produção não é uma tarefa simples. O investimento inicial é alto e o tempo necessário para consolidar a fábrica e a cadeia de suprimentos pode atrasar os planos da montadora. Enquanto isso, os carros elétricos precisam competir com modelos já consolidados, muitos deles fabricados por empresas nacionais que possuem incentivos fiscais regionais. Outro desafio é educar o consumidor. Mesmo com preços mais competitivos, a falta de conhecimento sobre os benefícios dos veículos elétricos e a desconfiança em relação à durabilidade e ao custo de manutenção podem dificultar a adoção em massa. A montadora terá que investir pesado em campanhas de conscientização e incentivos para atrair novos compradores. A nacionalização representa uma estratégia promissora para a BYD, mas não garante sucesso imediato. Mesmo fabricados no Brasil, os carros elétricos precisam superar barreiras culturais, financeiras e estruturais. Mas será que o mercado brasileiro está pronto para a consolidação de veículos elétricos ou veremos uma desaceleração, como aconteceu em outros países? Enquanto a BYD e outras montadoras apostam pesado no mercado brasileiro, o futuro dos veículos elétricos ainda é incerto. Em diversos países, como Estados Unidos e alguns da Europa, o mercado de elétricos passou por desacelerações inesperadas após um rápido crescimento inicial. Será que o Brasil seguirá esse mesmo caminho ou tem potencial para se consolidar como um grande mercado de elétricos? Uma das maiores preocupações em relação a esses veículos elétricos no Brasil é a aceitação do consumidor a longo prazo. Embora os modelos tenham atraído atenção por sua tecnologia avançada e benefícios ambientais, algumas questões técnicas ainda causam receio. A durabilidade das baterias, por exemplo, continua sendo um fator crítico. Em média, uma bateria de carro elétrico possui vida útil de 8 a 10 anos, mas o custo de substituí-la pode ultrapassar R$50 mil, o que inviabiliza a revenda do veículo usado para muitos consumidores. Outro ponto de destaque é a depreciação acelerada dos elétricos. Por serem produtos tecnologicamente avançados, os modelos mais antigos podem rapidamente se tornar obsoletos, especialmente com o avanço de novas gerações de baterias e sistemas eletrônicos. Essa obsolescência afasta consumidores que buscam segurança no valor de revenda, algo muito valorizado no Brasil. Além disso, o mercado de locação também não abraçou completamente os veículos elétricos. Empresas de aluguel, que são responsáveis por uma fatia significativa das vendas no país, evitam investir em elétricos devido à falta de carregadores em rodovias e à dificuldade de gestão logística. Isso limita ainda mais a popularização desses veículos no curto prazo. Apesar dessas barreiras, a BYD parece determinada a liderar uma mudança de paradigma. A nacionalização, a oferta de modelos mais acessíveis e o investimento em infraestrutura são sinais claros de que a montadora enxerga um futuro promissor. Contudo, o sucesso dessa estratégia depende de uma série de fatores externos, como políticas públicas mais favoráveis, aumento da rede de carregadores e maior conscientização do público sobre as vantagens dos elétricos. O Brasil está em um momento decisivo para definir o futuro dos veículos elétricos. Será que o país conseguirá superar as barreiras de infraestrutura e aceitação para se tornar um mercado de referência? Me fala aqui nos comentários. Agora, o mais polêmico disto tudo foi ver o atual CEO da JAC Motors falando mal sobre a estratégia da BYD aqui no Brasil. Será que ele está certo ou é apenas um desespero com a chegada dos elétricos de forma surreal? Descubra isso no vídeo que está passando na sua tela.